Olá pessoal, eu sou Tomes Farias, do nosso projeto Tome Dicas de Português, e na aula de hoje a gente vai trabalhar crase, mais precisamente 3 casos de uso facultativo da crase. Para a gente começar, é bom entender um pouquinho o que é a crase. A crase é uma palavra que tem origem lá na Grécia e significa mistura ou fusão, que tem tudo a ver quando a gente traz para a realidade da nossa língua. Que a crase é o quê? A fusão de duas vogais, mais precisamente do a artigo com a preposição, Isso aqui, ó, a preposição mais a artigo é igual a o a craseado. Ele pode também vir com um pronome, aqueles pronomes iniciados por a, mas isso a gente vê no final ou numa outra aula. E o nosso primeiro caso de uso da crase facultativa é diante da preposição até. A gente aprende que depois de preposição não pode usar crase, mas diante do até pode sim ser usado nesses casos. Vou até a loja comprar sapatos. Esse aqui é completamente facultativo. Você usa ou não, fica ao seu critério. Eu recomendo, a não ser que seja uma pergunta do tipo quais dessas frases facultativo o uso da crase. Se não for, se for só no texto que você está escrevendo, eu sugiro que você não use. Por quê? Porque pode acontecer, dependendo da transitividade do verbo, que rege toda a oração, é proibido o uso da crase. Como? Vamos aqui, te mostrar aqui, ó. Li o livro até a página 20. Li o livro até a página 20. Aqui, a crase é proibida. Por que é proibido o uso da crase? Porque o verbo ler é o verbo transitivo indireto. Logo, ele não pede preposição. Diante disso, é terminantemente proibido o uso da crase neste caso. Então, quando você estiver escrevendo, diante de até, faz aquele caso para não correr risco, não use a crase, já que é facultativo. Importante você saber, mas se você não usar, você não corre risco de errar, tá bom? E este é o nosso primeiro caso com esta observação. O nosso segundo caso é diante de nomes pessoais, nome de pessoas femininos, lógico e evidente. Então, diga tudo a Diane. Você pode usar ou não, é o nome próprio, Diane é o nome próprio. A Diane, inclusive, adora a crase. Diga tudo a Diane. Você usa ou não, exceto, toda regra tem exceção, lógico, senão não seria a língua portuguesa. É importante você saber que se estiver especificando, determinando a pessoa, o uso passa a ser obrigatório. Isso quer dizer que, se eu falo, diga tudo vamos botar aqui, Bela, Diane, né? A Bela Diane. Nesse caso, o uso da crase é obrigatório. Por quê? Porque é uma Diane específica. Qual é a Diane? Aquela Bela. Só essa e não a todas as Dianes. Então, é obrigatório o uso da crase diante de nomes próprios nesse caso. Ao contrário do que eu falei assim em cima, não usa a crase, você corre menos risco de errar. Se você usar em todos, você corre maior risco de acertar, pois sempre vai haver, exceto numa pergunta que cobre esse conteúdo, tá bom? E vamos aqui ao nosso terceiro e último caso. Esse também é importantíssimo, tá? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui os demais, já foram. Vamos lá. Assistir a sua aula de português. Bem, aqui é o ar diante de pronome possessivo.
é importante saber que para ser facultativo o caso do uso da crase diante de pronome possessivo, o pronome precisa estar acompanhado de um substantivo. Precisa estar acompanhado sempre de um substantivo, porque se ele estiver substituindo, o uso é obrigatório e não facultativo, como acontece aqui. Então, se eu falo assistir a sua aula de português, pode ser de matemática também, história, enfim, assistir a sua aula de português, você usa a crase ou não. Porém, se eu falo o seguinte, refiro-me à sua caneta, não a minha. Aqui nós estamos diante de dois casos de uso da crase, um obrigatório, outro não. Aqui, o sua caneta está acompanhando um substantivo, fazendo uma função aí de pronome adjetivo, podemos dizer assim. Podemos dizer assim, é isso que ele está fazendo. Então, aqui ele é facultativo. Então, você usa ou não. Aqui, se a gente observar, o minha também é pronome possessivo. Porém, ele exerce a função de substantivo. Logo, aqui é obrigatório. Aqui é obrigatório. Aqui é facultativo, aqui é obrigatório. Porque, olha, refiro-me a sua caneta, não a minha caneta. A minha o quê? Caneta. Então, ele está substituindo a caneta. Para eu não repetir, eu faço só a minha caneta. Então, seria, a frase completa seria assim, refiro-me a minha, não a minha caneta. Caneta. Então, refiro-me à sua caneta e não à minha caneta. E não, se eu faço só até aqui, faz todo sentido a frase, não preciso caneta. Porém, se eu, neste caso, como eu não uso o caneta, como eu não uso aqui, o minha está simplesmente substituindo o caneta, fazendo a função de substantivo e não de pronome, o uso é obrigatório, tá bom? E como eu falei no início, deixa eu só apagando aqui. Como a gente falou no início, os pronomes que iniciam com a, eles podem também levar crase. Exatamente. Veja só como isso pode acontecer. A gente falou que a crase acontece na fusão entre a preposição mais o artigo, mas ele pode também acontecer com preposição. Vamos ver como isto acontece? Entregue o livro àquela moça. Então, aqui nós temos um pronome. E esse pronome exige crase. Por quê? Porque antes dele há subtendido aqui um a. Porque o verbo, ele pede a preposição depois dele. Logo, tem mais um a. E a junção do a, de dois a's, é o que faz com que a gente use o acento de crase. E está diante de uma palavra feminina. Quem? A moça. Então, a gente pode saber se aqui tem a ou não. A gente pode eliminar esse acento, inclusive, a crase, e acrescentar um para. Entregue o livro para aquela menina. Pronto, não precisa da crase. Por quê? Porque a preposição está explícita na oração. Caso não venha, é obrigatório o uso da crase também neste sentido. Então, você aprendeu aí os três casos facultativos de uso
da crase. É importante que não basta sair colocando ou não, é preciso se atentar para aqueles pequenos detalhes. E a gente volta com mais conteúdo sobre crase e outros assuntos. E por enquanto, peço para você curtir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar, se inscrever também nas nossas outras redes sociais, Facebook, a nossa página, tome.dicas de português, se inscrever também no Instagram, e lá a gente tem, além de vídeos, dos vídeos que a gente posta no Facebook, no YouTube, publicações com dicas diárias, tá bom? A gente fica por aqui.